Da tarde vamos começar a falar sobre saúde. Olha só, uma pesquisa feita pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela CDL Nacional, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra aí que 69,7% dos brasileiros não tem plano de saúde particular, aquele que a gente fica pagando todo mês, enfim, né? A pesquisa destaca também que 44,8% dos entrevistados sem plano de saúde disseram que utilizam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Aí o restante, então, afirmou que arca com um dinheiro do próprio bolso para pagar pelos serviços necessários quando precisa de um atendimento médico. E a saúde é o tema do quadro Os Seus Direitos de hoje. A gente está recebendo aqui o advogado Michel Braz, também é professor da UNO Chapecó, e ele vai nos ajudar, então, a entender um pouquinho melhor a legislação de saúde, né, que nos dá o direito. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite. Então, a gente sabe que é previsto em lei, todos temos esse direito à saúde, né? Mas que tipo de atendimento, o que prevê essa legislação? Então, assim, quando nós falamos em saúde, nós temos que levar em consideração que é um direito de todos e um dever do Estado. Tá? Isso já está previsto na Constituição desde 1988, no seu artigo 196. E a partir daí, as políticas públicas foram se desenvolvendo e foi criado posteriormente, em 1990, a Lei 8.080 e a Lei 8.142, disciplinando, criando o que nós chamamos da Lei de Organização da Saúde, propriamente dito, que foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. Aí, o que se prevê nesse atendimento? A consulta, cirurgia, medicamento, até onde vai o nosso direito? Então, o nosso direito, ele deve ser, pelo menos em tese, deveria ser ilimitado. Porque quando ele fala que é um direito de todos e um dever do Estado, o Estado deveria proporcionar todas as espécies de atendimento, sejam clínicos, cirúrgicos, medicamentos e assim por diante. Porém, em contrapartida, existe na legislação algumas restrições em relação a esse acesso. Por exemplo, se há recursos possíveis, se o Estado, por exemplo, para nós termos uma ideia, tanto os estados quanto o município, ele é obrigado a disponibilizar 12% das suas receitas para a saúde, destinado. Se ele não destina esse mínimo legal, ele pode ocorrer, inclusive, uma própria intervenção do Estado, da Federação ou até mesmo do município. Então, só que tem que verificar, sempre se faz essa análise, se há possibilidade, se existem recursos suficientes para a disponibilização do tratamento. Além disso, existem outras normas administrativas da própria Agência Nacional de Saúde, da ANS, estabelecendo quais são esses procedimentos que são regulados. Porque nós temos aqueles que são, desde aqueles acesso mais tranquilos, como aqueles tratamentos de alto custo, que nós chamamos. Então, tudo vai ter que analisar se o padrão, se esse procedimento já está padronizado perante a ANS, se o medicamento solicitado já está padronizado pela Anvisa e algumas outras restrições administrativas. Muito bem, mas aí se o poder público não tem condição financeira de fazer o tratamento, enfim, o exame que eu precise, que encaminhamento pode ser dado para isso? A primeira... Tem o direito, né? É um pouco complicado para a gente entender. Então, assim, o que acontece? Não é à toa que o Poder Judiciário, ele possui dezenas de centenas de ações judiciais visando necessariamente isso, a obtenção do tratamento, da cirurgia ou até mesmo do próprio medicamento. Que existem algumas particularidades, por exemplo, que alguns procedimentos estão padronizados. Então, se o SUS ele tem já padronizado, existe uma fila de espera, obviamente, mas é concedido. Mas existem alguns procedimentos que não são padronizados, alguns são experimentais, dependendo da enfermidade, algum medicamento disponibilizado pelo SUS tem eficácia, outros não têm. Então, se o próprio médico receita um outro medicamento que não está padronizado, também o SUS não vai aceitar. Então, um caminho que se tem é o quê? Buscar o judiciário para que consiga uma decisão favorável para que o Estado, e o Estado, como nós falamos, é União,
estados e municípios, porque a responsabilidade, a saúde, é solidária entre os 3 entes políticos. Entendi. Então, bom, para tudo tem que dar um jeitinho, né? Bom, aqui a gente já começa com as participações dos nossos telespectadores, viu? Já chamei pelo WhatsApp, pelo Facebook, você fica à vontade para participar com a gente. Hoje o nosso assunto aqui é saúde, tanto pública quanto privada. Já que a gente está falando do SUS, eu vou entrar um pouquinho em algumas perguntas que vieram relativas a isso, depois a gente começa a falar de plano de saúde, se misturar, não tem problema também não, viu? A nossa telespectadora está dizendo que ela faz tratamento para o câncer, teve que trancar a faculdade e ela gostaria de saber se ela tem direito de receber uma bolsa do governo por essa condição. Talvez tenha algum benefício para ela enquanto paciente? Existem algumas políticas públicas de benefício às chamadas doenças graves, tá? Então teria que verificar se a enfermidade dela, esse câncer, ele já tem o próprio INSS, que é o Instituto de Previdência Nacional, se ele tem essa possibilidade, se encaixa dentre os benefícios que podem ser concedidos. Então, a primeira situação que seria interessante para ela seria se dirigir até o próprio INSS, portando todos os seus documentos, exames, resultados, para que possa a autarquia analisar se ela se encaixa dentro de uma das modalidades para recebimento da Previdência. Ok. A Jo, ela está dizendo que no mês de setembro a neurologista pediu uma ressonância com emergência para ela. Assim, deu 2 meses, ela fez a ressonância com emergência, foi um exame difícil até de fazer, em 2 meses ela conseguiu aqui, ó, foi bom. Só que daí, desde então, ela disse que está em novembro ela já pegou o resultado, tudo certinho, só que aí a consulta, ela não está conseguindo voltar e no posto de saúde só dizem que ela tem que esperar, e ela não se sente bem. Quer dizer, aí tem que aguardar, como é que faz aí, doutor? Aí teria uma questão de política pública, né, na área da saúde, para que fosse disponibilizados mais profissionais que pudessem atendê-la com uma maior eficiência. Em contrapartida, ela poderia também se socorrer no Poder Judiciário para conseguir uma celeridade até um pouco maior. Mas existe uma lista de espera. Sim. E essa lista de espera deve ser observada, respeitada. Mesmo no caso dela, que o exame já foi pedido com emergência, com urgência, a consulta também não deveria seguir o mesmo critério? Concordo, não deveria. Eu estou perguntando como leiga mesmo, porque eu não sei, tá, doutor? Então, perfeito. Na verdade, assim, como é um dever do Estado e um direito nosso, nós contribuímos já com os nossos tributos, recolhimento dos tributos, deveria estar à disposição. Mas muitas das vezes, seja em relação à procura, alta procura, ou à deficiência de profissionais, ou até mesmo deficiência da própria política pública, ou existe essa política pública, mas existem algumas situações. Então, infelizmente, quando chega neste ponto, a única alternativa seria mesmo se socorrer no Poder Judiciário. E através do Poder Judiciário, preenchidos os requisitos legais, o juiz vem e emite, prolata uma decisão liminar. E essa liminar deve ser cumprida imediatamente pelo órgão público. Sim. E aí sim poderia-se furar a fila, por assim dizer. Tá? Mas sem isso é bastante delicada a situação. Tem que aguardar, né? Isso. Outra pergunta que a gente tem aqui, como é que funciona o processo para cirurgias eletivas do SUS, porque demoram tanto? Mais uma vez, questão de políticas públicas. Tá? Então, dependendo da modalidade de cirurgia, pode ser feito aqui em Chapecó, alguns outros casos são direcionados a Xanxerê para a realização, por exemplo, problemas cardíacos, estão sendo encaminhados para Xanxerê e também tem a mesma fila de espera. Né? Então, deve-se respeitar, infelizmente, essa lista de espera, ou através de outras formas diferenciadas que não tem, por exemplo, contar com alguma clínica particular, médicos, auxílio. A gente vê várias campanhas via mutirões, né? Campanhas para angariar recursos para fazer essa cirurgia de maneira particular. Porque, infelizmente, a pública, muitas das vezes, se aguarda meses, quiçá ano,
para a realização de uma cirurgia, de uma consulta até mesmo, um exame. Então esse é um grande problema que a nível Brasil. Sim. A nível Brasil. Não, a gente fala aqui, até quero deixar bem claro que não tem nenhuma questão partidária ou política aqui de maneira alguma, tá? A gente quer entender os nossos direitos à saúde mesmo, tá? Por favor, que isso fique bem claro. E acho que o Sebastião veio falando isso também, nessa demora do atendimento. Ele disse que precisa fazer uma cirurgia de varizes nas pernas, já faz 2 anos que ele está na fila. E ele está perguntando se tem alguma coisa que ele pode fazer, talvez para acelerar. É isso aí, né? Infelizmente. Muito bem. Bom, agora a gente falando um pouquinho sobre plano de saúde, né? Quando a gente paga para ser atendido. O plano de saúde, ele tem que cobrir tudo que eu preciso? Como é que funciona um pouquinho? Não, assim, quando nós falamos em plano de saúde, nós temos que analisar qual é a modalidade que foi contratada, tá? Se foi a modalidade individual familiar ou se foi a modalidade coletivo. Tá? E quando nós falamos em coletivo, ela pode ser empresarial ou aquela por forma de adesão, entidades de classe, sindicatos e assim por diante. Então, tudo tem que analisar, primeiramente, as normas estabelecidas pela ANS. Tá? Então, nós temos inicialmente a Lei 9.656, tá? Que ela veio e estabeleceu de uma maneira superficial quais são os direitos de todos os consumidores, quais são as obrigações dos planos de saúde e assim por diante. Aliado a isso, depois a ANS editou a Resolução Normativa 487, agora em novembro de 2017, e ela veio estabelecer de uma maneira mais específica, não tão generalizada quanto a lei, tá? Estabelecendo o que o plano de saúde deve cobrir e o que ele não deve cobrir. Então, assim, a título ilustrativo apenas, para a gente ter uma ideia disso, por exemplo, cirurgias estéticas não são cobertas, cirurgias experimentais, aquelas que não têm uma eficácia já comprovada cientificamente, atos ilícitos. Existem algumas que não são, os planos de saúde não são obrigados. Em contrapartida, existem outras cirurgias, outros procedimentos que os planos de saúde devem absolutamente cobrir. Então, sem carência, alguns têm carência, outros, essa carência, inclusive, dependendo do contrato, dependendo da forma de contratação, ela pode ser de nenhuma carência até 24 meses. Então, a carência máxima que pode ser exigida pelos planos de saúde é até 24 meses, dependendo, obviamente, da complexidade. Só que aí, nós temos que analisar o seguinte, o que eles não podem fazer é também limitado. Por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia cardíaca. O plano de saúde pode estabelecer o seguinte, não, nós queremos uma carência de 6 meses, 12 meses, ou até mesmo 24 meses. Mas o que é vedado é a cirurgia. Mas as consultas, ele pode fazer todas as consultas normalmente, e exames, tudo analisando necessariamente o contrato firmado, se existe alguma carência ou não, mas ela pode estabelecer. Ela não pode estabelecer que não pode, ela pode estabelecer o quê? As suas carências. O que é essa carência, doutor? Essa carência, nós podemos assim falar que seria um período para que valha a pena a operadora do plano de saúde a celebração do contrato. Tá? Então, existem contratos, principalmente os individuais, que eles estabelecem uma carência de 6 meses a 12 meses. Existem outros contratos coletivos, que ingressa através da empresa, através do sindicato, entidades de classe e tudo mais, que essa carência pode ser reduzida ou até mesmo eliminada. Tá? Mas isso é o quê? É uma forma de compensação monetária ao plano de saúde. Eu tenho uma doença grave, e eu faço adesão ao plano de saúde. Justamente o quê? Para eu me beneficiar dessa cirurgia. O plano de saúde ele tem a faculdade de dizer o seguinte, não, então eu vou estabelecer uma carência de 24 meses, que é o que nós chamamos de doenças pré-existentes. Tá? Quando se celebra o contrato do plano de saúde, eu já sou o portador dessa moléstia.
Tá? Então, o plano de saúde, quando você vai celebrar, você preenche uma espécie de um questionário, dizendo se você tem alguma doença, se você não tem, já existente ou existente, para que eles possam analisar necessariamente o quê? O prazo de carência que vai ser exigido ou não. Ah, então mais ou menos esse prazo de carência, sei lá, 1 ano para parto. Nesse 1 ano eu não posso ir lá para ser atendida e fazer um parto. Um parto não, Nesse mas sentido. poderia até consultar com uma obstetra, pré-natal e assim por diante, poderia fazer normalmente. Entendi. Mas o parto em si não. Uma boa observação para a gente fazer na hora de fazer a contratação, Justamente. né?